DNA. Todos sabem da existência, que ele é o livro de receita da vida, mas poucos sabem como que foi o processo de descoberta dele e quem o fez. Mas nesse vídeo eu vou falar como a não tão conhecida Rosalind Franklin revolucionou a forma com que o DNA era visto e também como as interações intermoleculares foram importantes para isso. Mas antes de falar sobre a Rosalind e o DNA, vamos ver o que serviu de base para a descoberta. Primeiro, claro, Darwin e Wallace, que com a teoria da evolução proporam que as espécies estão em constante transformação, indo contra todos que achavam que tudo era fixo, fazendo assim uma grande revolução para o estudo da vida. No mesmo período de Darwin, Gregor Mendel também fez uma grande contribuição, com seus experimentos em ervilhas e com o estudo da genética trouxe mais uma base para o entendimento do DNA. Outro cara importante foi o bioquímico Johann, que enquanto estudava o pus das feridas, conseguiu isolar uma substância ácida. Ele chamou essa substância de nucleína, que era desconhecida na época, mas hoje a gente sabe que esse ácido que ele isolou era o ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. Após isso, também tem outras descobertas que foram importantes, que somadas forneceram a condição ideal para Rosalind descobrir o DNA e a sua forma. E como que foi essa descoberta? Bom, a Rosalind e um grupo de físicos trabalhavam com técnicas de cristalografia de raio-x, que, como diz o nome, faz passar radiação, raio-x, através de um cristal de uma substância. No caso, um cristal com DNA. O feixe se difunde em várias direções, por difração, dá origem a um padrão de intensidades, conseguindo extrair numerosas informações sobre a estrutura atômica e molecular do objeto estudado. E então, em 1952, ela descobriu que o DNA se apresentava de duas formas. A forma A, cristalina, que é a mais seca, e a forma B, paracristalina, que é hidratada. A forma A, mais seca, contém somente cerca de 20% de água. Já a forma B, que é totalmente hidratada, é tipicamente a configuração que tem nos seres vivos. E ela é obtida a partir da forma cristalina A, quando as fibras de DNA absorvem água em excesso, ficando hidratada. E o experimento para conseguir fotografar a estrutura não foi fácil. Para simplificar, a Rosalind Franklin usou uma câmara de gás hidrogênio para hidratar amostras de DNA e soluções de sal para desidratar, fazendo isso de forma lenta e precisa, puxando e orientando as fibras da molécula para alongá-la e tirar boas fotos. Isso permitiu que ela determinasse a densidade do DNA, o tamanho da célula unitária e o conteúdo de água. Depois de fotografar o padrão de difração de raio-x, foi possível determinar a estrutura da molécula. Assim, ela capturou a famosa fotografia 51, onde mostrava a forma de hélice da estrutura do DNA, que se referia ao tipo B. Watson e Crick somente acessaram as pesquisas da Rosalind sem sua permissão, e olhando a fotografia 51, começaram a construção do modelo de dupla hélice do DNA. A Rosalind, além de ter feito a foto, também chegou à mesma conclusão que eles, só que com mais evidências que comprovavam o modelo, mas mesmo assim não foi reconhecida por isso, ficando o crédito todo para os dois, que receberam o Prêmio Nobel de Medicina 10 anos depois, em 1962, quando a Rosalind já estava morta. Mas o que é o DNA? O DNA é uma molécula que carrega a informação genética de um indivíduo. Por isso, eu disse que ele é conhecido como o livro de receita da vida. Ele é uma figura tridimensional, com duas fitas unidas em formato de hélice. Essas fitas são formadas por nucleotídeos. Mas por que esse formato? Para saber, é preciso conhecer sobre a estrutura da matéria, do DNA. Os nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada, podendo ser uma adenina, timina, citosina ou guanina, por uma pentose e por um ou mais fosfatos. O DNA possui um lado hidrofóbico, que é a base nitrogenada, que não gosta de água, por isso hidrofóbico. E também por isso ficam protegidas pelo lado que gosta de água, que são os fosfatos e a pentose.
Quando as duas fitas se encontram, essa hidrofobia das bases nitrogenadas faz com que elas interajam entre si. E essa interação ocorre por meio de ligações de hidrogênio. Uma adenina se liga a uma timina e uma citosina se liga com uma guanina, formando assim uma dupla fita. Mas além das ligações de hidrogênio, outro fenômeno ocorre, interferindo na estrutura do DNA: o empilhamento das bases. As ligações entre as bases nitrogenadas têm uma certa flexibilidade, que faz com que os elétrons de uma molécula interajam com os elétrons da molécula de cima, tirando assim a forma linear do DNA, transformando ele em helicoidal, em hélice. Como já foi visto anteriormente, as interações entre as moléculas são muito importantes para a estrutura do DNA. Por exemplo, a já falada ligação de hidrogênio, que liga as bases nitrogenadas. Essa ligação é a que tem o tipo mais forte de interação. Ela é muito difícil de quebrar, e ela só ocorre para certos tipos de moléculas. Então, um átomo de hidrogênio, H, é atraído aos átomos altamente eletronegativos de outra molécula. E esses são geralmente os FON, que seria F de flúor, O de oxigênio e N de nitrogênio. Então ela liga o H com alguma dessas três, que possuem pares de elétrons isolados. Por isso ela também é conhecida como H-FON, para ser mais fácil de lembrar. A ligação íon-dipolo é uma interação entre moléculas muito fortes que ocorre devido às suas diferentes cargas elétricas. O polo positivo, chamado ânion, é atraído pelo polo negativo, chamado cátion. Consequentemente, as cargas opostas se repelem. A interação de polo-dipolo ocorre entre as moléculas que apresentam variação de eletronegatividade em seus polos, chamados de dipolos. No momento em que os dois dipolos se aproximam, as suas cargas parciais interagem entre si, e isso causa uma leve repulsão ou uma leve atração. E ele age no DNA principalmente nas relações entre as bases nitrogenadas. Já as forças de London, também chamadas de dipolo induzido, ocorrem através da nuvem eletrônica de uma molécula qualquer. Quando os caminhos de duas moléculas se cruzam, ocorre uma sutil interferência na densidade eletrônica de cada um. Isso faz com que elas se tornem momentaneamente um dipolo. E é possível encontrar a atuação dessas forças de London na forma cumulativa do empilhamento de bases do DNA, sendo assim também importante para a estrutura. Agora que a gente já sabe um pouco sobre o DNA, a gente pode se perguntar: mas a sua descoberta foi tão importante assim? A resposta é sim. Para você ter uma noção, a descoberta do DNA tem importância para a humanidade comparada com a ida à Lua. Porque sem entendimento da estrutura, projetos muito importantes não teriam como se concretizar. Citando as mais conhecidas primeiro, como desvendar crimes, usando amostras de DNA, ou descobrir parentesco genético, saber quem é o pai da criança. Mas além desses, tem também o Projeto Genoma Humano, que iniciou com a liderança de James Watson. Sim, o que ganhou mérito da Rosalind. E o projeto, como já diz o nome, sequenciou o genoma humano em 13 anos, terminando em 2003, e possibilitou o entendimento de algumas doenças genéticas e como curá-las, como alguns tipos de câncer infantil, que era sentença de morte há 30 anos, e hoje quase sempre a cura. A descoberta contribuiu também para a história evolutiva, analisando e comparando parentescos genéticos através de sequências de DNA, confirmando ainda mais a teoria da evolução, podendo afirmar, por exemplo, que os chimpanzés e Homo sapiens têm muita semelhança em seu genoma. Outra coisa também muito importante foi o uso da biotecnologia para diversas áreas, como a agricultura, aumentando a produtividade e diminuindo o impacto ambiental, principalmente agora com a técnica CRISPR-Cas9, que ganhou o Nobel de Química em 2020. Essa técnica permite que o homem brinque de Deus. Ela pode cortar e editar partes do DNA com muita precisão, como uma tesoura, formando plantas transgênicas, por exemplo, resistentes a insetos ou praga, ou combinando características favoráveis de duas plantas em uma só, aumentando muito a produtividade da agricultura. Mas essa técnica não serve só para plantas, ela serve para qualquer ser vivo. No futuro, pode até permitir que os pais desenhem seu filho com características favoráveis, como altura, força, inteligência, e tirando doenças genéticas.
Diversos tópicos da biotecnologia estão em discussão atualmente, como os problemas de plantas transgênicas e organismos geneticamente modificados, os OGMs. Mas eles já são e serão ainda mais importantes para o futuro da humanidade. E sem dúvida, eles não existiriam sem os dados e cálculos obtidos por Rosalind Franklin na descoberta da estrutura do DNA. Então, obrigado, Rosalind Franklin.